agora o outro vai estar com a oportunidade também de participar do culto, né? Amém. Glória a Deus. Fazer aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. Cumprimento os irmãos com a paz de Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Gostaria de falar esta noite lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 3 em diante. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, guardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me desse castrasse aqueles que o estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, mas antes sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo, nessa passagem, ele explana bem a questão, né, para a igreja que estava na Galácia, né, sobre a questão de viver debaixo da lei e de viver debaixo da graça, né? Debaixo da fé em Jesus Cristo. Que anteriormente os judeus viviam muito pela lei, né? Pelos sacrifícios que eles faziam a fim de agradar o Senhor, mas o que verdadeiramente Deus se agradava, né? Do que o povo dele fizesse era a obediência à sua palavra, né? Muitas das vezes o Antigo Testamento se mostra, né, que Deus ordenava ao povo a que agisse de determinada forma e muitas das vezes eles se extraviavam, iam para os outros deuses, né, se fechavam os corações para o que Deus tinha a dizer a eles. E Paulo, ele explana muito bem essa questão nesta passagem, né, que eram circuncidados, né, fisicamente, mas não eram circuncidados de coração. Ou seja, não tinham um coração voltado para Deus. Os sacrifícios, os mandamentos eram coisas rotineiras, né, religiosas que eles praticavam, né, costumeiras para eles. Mas não haviam de fato uma mudança de mente, de mentalidade, né? E a fé e a graça nos convoca a agir dessa forma, a termos uma mentalidade totalmente voltada para Deus, para aquilo que Ele quer para cada um de nós. E isso se consumou na morte e ressurreição de Cristo na cruz, né? Que Ele nos chama a sermos mais íntimos de Deus, a obedecer a Sua palavra, mesmo que nos leve à morte, né? Essa obediência, que de fato seremos gratificados pelo Senhor, né, com a vinda dele, com a vida eterna que ele tem nos preparado. Amém? Essa palavra eu gostaria de deixar esta noite. Amém. Quando você falava, eu ficava meditando em todas as palavras e a forma como você se expressou. E eu consegui enxergar o que você queria dizer de uma maneira bem prática. Tipo assim, a religiosidade se torna artificial, mas o que nós precisamos ser, né, e ter é um sentimento natural. Essas coisas todas têm que se somar, mas tem que ser de uma forma natural, tem que fazer parte da nossa essência. Se não fizer parte da nossa essência, se torna religiosidade. Então a fé não é real. A fé é simulada.
Então nós precisamos realmente ter essa introspecção dentro de nós e realmente rasgarmos esse véu de ficção, de falsidade, de hipocrisia e buscarmos verdadeiramente aquele sentimento natural, aquilo que deve ser natural da fé. Muito, muito bem colocado hoje. E é verdade mesmo. As pessoas acham que fazer o seu papel de todo dia na igreja, ou de dar dízimo, de fazer isso, de fazer aquilo, se não tiver dentro do seu coração genuinamente, é religiosidade em vão. O que ele está querendo falar é o seguinte: você precisa ter isso dentro do seu coração. Isso é amar a Deus. Aleluia. Isso é amar a Deus. Entendeu? Eu acho que tudo que você colocou agora tem a ver com tudo que vai ser dito na pregação. Né? Então, meu querido, que a palavra que vai ser pregada agora neste momento, ela possa entrar no seu coração e que você possa compreender a seriedade que é servir a Deus, né? E a obrigatoriedade que você precisa ter de cumprir em seu coração, não de forma artificial, como nós acabamos de dizer, mas que isso faça parte de você, seja natural. Seja natural. Se você ama, ame com naturalidade. Se você diz a verdade, diga com naturalidade, crendo. Se você testemunha a respeito de Deus, seja natural. Não seja artificial. Creia. A sua fé, ela tem que ser um reflexo de Jesus. Tem que refletir Jesus, né? E eu acho essa palavra aqui tremenda. E eu acredito que Deus tem um propósito muito tremendo no que vai ser pregado nessa noite, né? Que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra. Compromisso legítimo. Deus, ele faz esse pacto com o povo de Israel, sim, mas também ele fala isso, também cabe a nós, seguidores de Jesus Cristo. Porque a orientação, ela é plena, ela é completa. Deus, ele demonstrou para o povo dele o que precisava haver para que se manifestasse a glória de Deus no meio do seu povo. Então ele está falando com pessoas que têm compromisso com Deus. Então, eu até achei muito interessante aqui que a minha Bíblia é a Bíblia Pentecostal e ela tem um comentário. Eu queria ler esse comentário para vocês também, porque eu achei muito oportuno. O castigo que Deus envia ao seu povo nos tempos de declínio moral, olha o que ele está falando. Declínio moral. Nunca antes se falou de tão declínio moral que está acontecendo agora. Nos dias de hoje. Nunca. Indiferença espiritual. Nós não somos reconhecidos como irmãos, cara. A igreja não é uma só. A igreja é uma igreja dividida e não existe espiritualidade dela. Você é indiferente. Deus tem que fazer o que você quer. De parceria com o mundo. De parceria com o mundo. É a seca, a esterilidade e a peste. O que acontece? Quando o homem abre mão daquilo que Deus nos ensina a praticarmos e a guardar,
como bem mais precioso, como aquilo que vai ser a condição ideal para que Deus manifeste a sua glória aqui na terra. Quando nós nos guardamos de nos contaminarmos com o mundo, com o declínio moral, então a indiferença espiritual, quer dizer, eu não tenho nada contigo, quer dizer, falta de unidade na fé, nós impedimos que essa palavra se cumpra no meio de nós, gente. Isso é uma responsabilidade muito grande, meu querido. A gente precisa acordar. Você vai ver mais na frente na palavra o que Jesus Cristo falou quando ele entrou em Jerusalém. Você vai ver. E é coisa tremenda o que Deus tem para a nossa vida. A gente, com nossa arrogância de acharmos que um é melhor do que o outro, porque no céu não existe isso. Um melhor do que o outro não tem. Jesus não ensinou isso. Que um merece mais honra do que o outro. Nós temos que nos amar, é o que ele falou, e ponto. E o amor gera muitas outras coisas. Gera respeito, sabe? Gera preocupação com relação ao que o outro está vivendo. Gera sentimentos em relação ao outro. Gera perdão, porque muitas das vezes nós estamos equivocados aí, ou atarefados, na pressa, às vezes falamos alguma coisa que machuca o coração do nosso irmão, do nossa irmã. E gratidão. E agora também uma coisa que nós devemos ter. Sermos humildes o suficiente, cara, de reconhecer como nós erramos. Nós precisamos ser mais humildes. E humildade não tem nada a ver com bobão. Ser humilde é uma coisa tremenda que a igreja precisa compreender isso. Primeiro, a humildade é a questão da reverência à palavra de Deus e à sua grandeza, porque Ele é sagrado, Ele é santo. Nós não podemos olhar para Deus diretamente. E através da pessoa de Jesus, que nós conhecemos isso. Eu nunca vi Jesus fazendo piada, eu nunca vi Jesus fazendo coisa para as pessoas rirem. Pelo contrário, sabe o que acontece? Nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Nós não estamos remindo o nosso tempo, que é a questão de aproveitar. Sabe por quê? Quantas pessoas morreram só nessa pandemia? Essas pessoas terão a chance de transformar o mundo de novo? Porque, de acordo com a nossa crença, só se vive uma vez. E a oportunidade é única. Ou você faz agora, ou não vai ter segunda chance, não. Enquanto a vida é a esperança. Depois que nós fechamos os nossos olhos, segundo a palavra, vem o juízo de Deus. Vem a justiça de Deus. Então, se nós devemos fazer algo, devemos fazer agora. Então eu vou para a segunda parte da palavra, que está lá em Efésios. Em Efésios 5. E aí eu queria dizer para vocês, meus queridos. Assim como Paulo disse aos Efésios, eu quero dizer assim para vocês também. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus está te tratando aqui como filho. Verdade. Paulo está sugerindo que você é filho e filha. E tem que ser imitador de Deus.
Deus peca? Então, meu querido, nós estamos numa luta cruel da carne contra o espírito para negar o pecado. E eu vou falar para vocês, se você pensar por um momento, você não tem esse direito, mas pensar por um momento o que Jesus sentiu no momento em que ele era humilhado na Marquês de Sapucaí, humilhado em movimentos na rua causada por civis, que a gente tem que ter muito cuidado para falar, porque eu estou falando com cristãos. Então, se você não é cristão, você não precisa ouvir essa palavra. Você continua vivendo sua vida, porque tem muita gente vivendo assim, sem querer reconhecer Deus. É um direito que tem. Estou falando para pessoas que Deus escolheu para amar, para proteger e para salvar. Estou falando de Deus, do Deus Todo-Poderoso, é o único Deus que existe, é o genuíno, é o verdadeiro, que é o Deus da Bíblia Sagrada. E ele demonstrou que ele é real. E aí o apóstolo Paulo vai e fala aos Efésios dessa maneira como eu vos falo agora, que vocês são chamados para serem filhos e filhas, para serem imitadores de Deus, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí eu vou te contar uma coisa. Olha a sinceridade, a seriedade dessa palavra. Na igreja cabe um irmão trair outro? Não. Na igreja cabe você passar a perna no seu irmão para ocupar o cargo do irmão? No mundo lá fora, nós estamos dando bons testemunhos a respeito da conduta que nós devemos ter diante da sociedade? Nós estamos sendo realmente justos nas nossas condutas? Nós estamos pagando nossas dívidas? Nós estamos trabalhando com honestidade? Nós estamos sendo bons esposos, boas esposas, bons filhos, boas filhas, bons pais? Nós estamos sendo? Meu querido, remir o tempo é aproveitar o máximo, né? Do mínimo. O que é isso, Charles? Aproveitar o máximo do mínimo. É tirar o melhor proveito do pouco tempo que temos. Aí eu vou pular lá para o versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, tá? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo não está chamando a atenção? Você acha que na época de Paulo não tinha pastores gananciosos? Que não tinha gente querendo se infiltrar no meio do povo de Deus para ter alguma vantagem, algum lucro, algum poder, algum status? E por causa disso desviaram muitas vidas e arruinaram muitas vidas? Você acha? Deus socorre o fraco, você socorre o fraco. Deus está do lado da justiça, você preserva a justiça ou você manipula a justiça? Ou você desvirtua a justiça? Tem gente falando hoje, né, sobre verdade relativa, né? Para mim, verdade é verdade. Ah não, porque a verdade do hindu é uma, a verdade sua é outra.
Bom, o hindu, ele vai ter que se entender com Deus. E eu vou ter que me entender com Deus. E se existe um Deus só, nós dois vamos ter que nos entender com Ele. Agora, esse Deus só, Ele deixou uma mensagem na Bíblia Sagrada. Se alguém chegou para ele lá e falou de Deus, mas ele não aceitou, então é problema dele. Agora eu estou chamando vocês à verdade, que é as Escrituras. É um livro perfeito, é um livro que coloca toda a sua credibilidade em profecias. Deus está provando que Ele é real, Ele desafia deuses, Ele desafia a natureza, Ele mostra que Ele é Deus e que a única coisa que nós devemos fazer é nos humilhar, nos prostrar. Não está falando nada de dinheiro, não está falando nada de coisa material, está falando de espiritualidade, está falando de obediência, está falando de devoção, está falando de reverência. Deus é sagrado, gente. Isso, glória a Deus. Deus é sagrado, meus queridos. Deus é intocável. Ele é o maior tesouro que nós temos. Ele é o nosso bem mais precioso. E Ele merece estar nesse lugar. O centro do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. O centro do nosso coração. E agora, meu querido, eu queria que você fosse no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 32 até o 36. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Você provavelmente deve achar que Jesus não tem sentimento, mas Ele tem sentimento. E o Espírito Santo também, que é uma pessoa, tem sentimento. Aleluia. E Deus tem sentimento, tá? Verdade. Porque Ele nos criou para ter sentimento. E Ele sente dor, fome. Glória a Por Deus. isso Jesus veio aqui, para mostrar que mesmo com tudo isso, nós poderíamos suportar, porque Ele suportou. Ele suportou. E Ele deu graças a Deus por todas as coisas. E olha que Ele não tinha nenhum lugar para encostar a sua cabeça. Um homem de dores, a palavra diz. Verdade. Tá? Um homem que foi humilhado, escarnecido, debochado. Tá? Hoje nós vivemos coisas semelhantes. Mas eu, graças a Deus, eu estou vendo que Deus está tocando no coração das pessoas com maior frequência. Eu queria mostrar para você que Jesus chorou. Ele chorou por quê? Ele chorou porque ele viu a dor das pessoas. Ele chorou porque a pessoa que era amigo, próximo de Jesus, que era Lázaro, estava morto. Ou ele chorou por causa da incredulidade das pessoas em limitar o que Deus pode fazer.
Ele é o enviado de Deus, ele é o porta-voz de Deus, ele é Deus. Jesus. Glória a Deus. E ele veio aqui na terra com a missão, e ele cumpriu a sua missão de uma maneira tremenda. Jesus cumpriu. Então, meu querido, não há limites para o que ele pode fazer. O que é um coronavírus? Se hoje nós estamos reclusos dentro de casa, isso também tem um propósito de Deus, porque nada é por acaso. E eu não estaria fazendo esse vídeo se eu estivesse dentro da igreja sentado no banco. Porque eu voltei para a igreja. Deus mandou voltar, eu sendo pastor, ele mandou voltar para a igreja metodista e eu fui. Porque é melhor estar no banco obedecendo a Deus do que estar no altar, sendo que não é isso que Deus quer. Eu quero ver o homem se rebaixar para Deus. Eu quero ver o homem se humilhar para Deus. Porque aí está o princípio da sabedoria. Humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer receber cura? Você quer receber bênção? Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Seja obediente a Deus. É o melhor conselho que eu posso te dar. Obedeça a Deus. Não de forma artificial, mas de uma forma natural. Jesus chorou. Eu quero que você saiba que Ele não está satisfeito com as nossas vidas. E que a igreja abandonou o bom caminho, socorrer os doentes, os enfermos, de socorrer os presidiários, de ensinar a verdade para eles, para ver se eles se arrependem dos maus caminhos deles e se salvam, né? Porque a igreja ela precisa produzir bons frutos, ela precisa transformar a terra. Ah, mas o diabo vai vir. Tá. Estou falando do que eu e você, nós devemos fazer. Aqui, o objetivo não é falar que o diabo vai... Não quero saber o que ele vai fazer. Eu quero saber que a minha vida e como nós vivemos tem que ser algo que agrade o coração do Altíssimo Deus. Sagrado. Nós precisamos sacrificar muitas coisas do nosso tempo para agradar o coração de Deus. Jesus vai sacudir esse mundo. Deus vai sacudir esse mundo para que a gente desperte. Verdade. Jesus vai sacudir. Meu querido, o que eu queria falar para vocês nessa noite é que nada é impossível para Deus, tá? Amém. Glória a Deus. E se Ele mandar tirar a pedra, Ele quer ser obedecido. E as pessoas obedeceram a Ele. Ele mandou tirar a pedra, mas peraí, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. A incredulidade, o deboche, a hipocrisia são as coisas que mais aborrecem a Deus. Risquem isso do seu vocabulário e risquem isso de suas vidas. E venham ser pessoas normais, naturais, com fé em Deus. Aleluia. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Reconheça que você precisa de Deus. Verdade. Que Ele é real. Aleluia, Jesus.
Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Amém. Não se arrisquem, as coisas vão voltar ao normal. Em nome Com de Jesus. certeza. Em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel. Aleluia. Só que você deve orar, você deve se curvar diante dele, você deve agradecer pela sua vida e pela oportunidade de reconhecer que você não tem valor nenhum para si mesmo, mas para Deus você vale muito. Aleluia. Deus, ele quer ver você se prostrar, se humilhar diante dele, e ele tem esse direito. Ele é Deus. Ele fez você. Ele fez a nós. Ele tem direito. Não vamos brincar com Deus. Ele não merece. Ele é o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Que você tenha uma semana abençoadíssima em nome de Jesus, tá? E agora eu vou decretar a bênção apostólica. Amém? Em que o amor de Deus Pai, Que assim seja. a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Que Cristo, assim seja. a doce consolação do Espírito Santo Que de Deus, assim seja. esteja conosco, permaneçam para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. A hora já passou. Nós precisamos remir o tempo, aproveitar cada minuto. Aleluia, Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma bênção, né?